Pessoal, a esquerda sentiu realmente a questão do preço dos alimentos. Eles sabem que esse é um assunto crucial no impacto, né, na questão do impacto na popularidade do governo Lula, e isso está sendo uma tragédia de forma geral, porque os números que foram comemorados, números econômicos, né, dados econômicos conseguidos, sabe-se lá de que maneira, pelo governo Lula na virada de 2023 para 2024, não repercutiram absolutamente nada na popularidade do Lula. Eu já expliquei isso, esses números não se comunicam com o povão, né, o populacho ali e tudo mais. E o pessoal não entende esses números, o pessoal entende preço no supermercado. E o preço, principalmente dos alimentos, tem crescido bastante. Cresceu, inclusive, né, o índice geral de aumento de preços dos alimentos cresceu o dobro do índice geral de inflação, que é o índice IPCA, e o pessoal da esquerda está sentindo bastante esse efeito. O gabinete ministerial do Lula está tentando uma estratégia para mitigar essa questão, e aqui trago uma reportagem da revista Fórum, um site extremamente esquerdista até a medula, explicando essa questão aqui, tentando dizer por que o aumento do preço dos alimentos não é culpa do Lula, né? Em parte, isso aqui pode ter alguma razão, mas eu volto a dizer o ponto que eu já defendi em outros vídeos. Sim, o grande culpado nessa história é o governo Lula. Mas vamos tratar desse tema, só que antes, não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal e se você quiser colaborar financeiramente com este meu modesto trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês, membro aqui do meu canal. Você tem acesso antecipado a estes vídeos e você colabora de fato aqui com este meu trabalho, né? Mas então, o pessoal da revista Fórum aqui, eles trazem os números de forma geral, né? Mostram aqui que houve uma leve queda na popularidade do presidente Lula, nas palavras dele, caiu de 54% para 51%. Não é uma leve queda, muito pelo contrário, isso aqui dá mais do que 5% no valor total da queda ali, né, o percentual do número de pessoas que desaprova, passou a desaprovar o governo do Lula, ou pelo menos deixaram de aprová-lo, né? É uma coisa considerável para um período de tempo muito curto. E se essa tendência se mantiver, isso aqui vai chegar em 30% ou menos no final desse ano aqui, né? Na verdade, até mais, caiu 3%, 36% cairia, chegaria numa faixa de 20% de aprovação. Então não é algo normal e não é pouca coisa. Se fosse pouca coisa, o governo Lula não estava arrancando os cabelos como ele está atualmente aí, né? E de acordo com os objetivos aí que levaram a essa queda de popularidade, os motivos, né, melhor dizendo, o principal deles seria realmente a percepção de que a economia piorou, né? E aí eles colocam, né? E mesmo que a economia tenha de fato melhorado, questionam com veemência esses números por uma série de fatores, né? Já expliquei isso no canal em outros vídeos. O PIB aumentou, o PIB no ano, meu amigo, de janeiro a dezembro de 2023, mas quando que a economia parou de crescer? Em junho de 2023, então segundo semestre, você pode olhar os números, né? Os dois últimos trimestres, terceiro e quarto, não teve crescimento econômico, a economia parou. Isso porque eu desconfio bastante dos números colocados pelo pessoal lá do IBGE. Acho que marretaram com força os números para chegar nesse patamar de zero. Eu acredito que teve decréscimo da economia nos dois trimestres, o que colocaria o Brasil em recessão técnica. Trabalharam duro para apresentar um resultado zerado, que ainda assim é patético, né? Então a economia não melhorou, pode ter melhorado lá no primeiro semestre do ano passado, mas já se estagnou. Mas o desemprego está caindo, já expliquei isso aqui no canal. O número de desalentados está aumentando, ou seja, as pessoas estão deixando de procurar emprego, por isso o número do desemprego cai. Loucuras dessa estatística, dessa metodologia usada aí, né? E a mesma coisa para o índice de inflação, que, na minha opinião, marretaram bastante ele para ficar dentro do teto da meta, porque bateu ali na trave realmente, né? Então, o pessoal da revista Fórum, é claro que vai dizer que a economia melhorou e tudo mais, só que eles colocam aqui a questão da percepção do povo, que é outro ponto que eu falei também já em outros vídeos, né? O povo, populacho, o povo não entende realmente questões econômicas mais complexas. Para o povo, o que vale realmente é o que ele vê no dia a dia, o preço dos produtos no supermercado, um vizinho que está sem emprego não consegue mais uma colocação no mercado, a venda ali da rua dele, que já funcionava
há décadas e que fechou as portas. Então tudo isso dá a sensação correta para as pessoas de que a economia está piorando. E aí, 73% dos entrevistados pela essa pesquisa citada aqui, que é da Genial Quaest, que eu já repercuti aqui no canal, inclusive, afirmaram que os preços dos alimentos aumentaram muito no último mês, né? E de fato, sim, o preço dos alimentos subiu mais do que o dobro do que o índice IPCA no mês de fevereiro, né? E esses aumentos foram maiores em itens mais populares, né? Ou seja, na verdade, para o bolso do trabalhador no dia a dia, a coisa foi mais pesada aqui. Aumentos na faixa de 7% aqui, da cebola, da batata também aí, apenas em um mês, né? E sendo que já vinha aí um valor anterior muito alto também em outros itens, né? Como batata também, né? Cenoura, feijão, enfim, isso aqui pesa bastante para o consumidor brasileiro, especialmente para os mais pobres, né? E aí o pessoal da revista Fórum, então, depois de pontuar isso, tenta responder a pergunta de R$1 milhão, né? De quem é a culpa nessa história? É a culpa do governo Lula? Então eles trazem aqui 2 especialistas para explicar que não, o Lula não tem culpa nenhuma nessa história. Aliás, a culpa dele é intervir menos na economia. Pois é, né? E quem são esses especialistas aqui da revista Fórum? Segure-se na cadeira, meu amigo, porque o negócio é brabo. Olha só, Gilmar Mauro, que pertence aqui à Coordenação Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, né? O MST, pois é um cara do MST, e o Carlos Mink, que é geógrafo, ambientalista e ex-ministro do Meio Ambiente do Lula, né? Então trouxeram um cara do MST e um cara que já foi ministro do Lula aí por um determinado período de tempo, né? Especialistas aí totalmente isentos para criticar a gestão do Lula, né? Então, os dois aqui concordam que os fatores aí, dentre os fatores que explicam o problema atual da questão dos alimentos, está realmente a crise climática. Eles tratam como crise climática. Eu não colocaria a coisa nesse ponto porque, vamos lá, o El Niño é cíclico, a gente sabe que isso acontece, a gente meio que já esperava que a atividade agrícola no Brasil desse uma caída aqui e tudo mais. Então, realmente tem um caráter sazonal também, alguns produtos ficam mais caros nessa época do ano e em meados do ano o preço cai, há uma correção nesse sentido aí, né? Só que o pessoal da revista Fórum sabe também que isso não explica tudo, porque no frigir dos ovos, quando houver essa correção de preços, a gente vai medir a variação total nos alimentos e a gente vai ver que eles estão mais caros também. Então tem outra coisa disfarçada e subentendida e que depois que a situação climática se estabilizar, bem, isso vai ficar mais evidente, né? Então, eles colocam aqui outros 2 fatores que corroboram para essa questão do aumento do preço dos alimentos, muito questionáveis, diga-se de passagem, né? Então, tratam aqui do problema da reforma agrária, ou seja, tem que ter mais reforma agrária aí, e também a ausência de políticas que estimulem o abastecimento do mercado interno, né? É uma coisa completamente estúpida, porque se você tem um problema climático que está causando uma menor disponibilidade de itens, como é que você vai formar um estoque para abastecimento interno? Você vai proibir a exportação, como o governo da Argentina fez? Só pode, né? Então, eles colocam aqui a questão que o Brasil fica muito focado em apenas alguns itens, algumas culturas, né? Colocam aqui que a maior parte dos 66 milhões de hectares aqui no Brasil, aliás, 80 milhões de hectares, a maior parte aqui desse percentual, aqui desse quantitativo todo, é destinado aqui à soja e o milho, né? Então eles falam que isso é um problema, porque aí o Brasil vende pouco arroz, vende pouco feijão, produz pouco arroz, pouco feijão. Aquela ideia estúpida de socialistas, de comunistas, de que um país tem que ser autossuficiente, tem que produzir absolutamente tudo o que ele consome. É uma coisa imbecil. Eu não sei por que as pessoas têm essa coisa, né, essa ideia completamente errada, equivocada, de que um país tem que ser diferente de uma família, né? Uma nação tem que ser diferente de uma família. A sua família não produz tudo o que você consome, talvez não produza absolutamente nada do que você consome, talvez um ou outro item. A maior parte você compra de outras famílias, de outros produtores, né? Por que um país tem que produzir tudo? Ele tem que ser bom em algo, né? Tem que ter uma capacidade de produzir algo que é demandado pelo mundo, de forma geral,
e o restante ele corre atrás comprando de outros vendedores. Isso é plenamente normal, mas aqui o pessoal do MST fala o quê? Não, tem que fazer reforma agrária aqui, né? Porque aí você vai ter mais terras disponíveis para plantar coisas para o dia a dia. Aí você vai ter nesse cenário, é uma coisa gritante, né? Mas você vai ter menor produtividade, essa é a verdade, e você vai ter aí uma menor disponibilidade no longo prazo de itens, porque não só essa questão do MST de reforma agrária não vai oferecer a quantidade necessária dos itens para compensar o aumento de preços aqui, que nós estamos vivendo no momento, como se você tirar a área de outros cultivos, de outras culturas, que são boas, eficientes e trazem muitas divisas para o Brasil, gera imposto, gera emprego, gera renda, você vai piorar a situação econômica de forma geral aqui também, né? E o pessoal fala da questão de intervenção, né? Que o Brasil tem que intervir na economia, dar subsídios, empréstimos e tudo mais. Faça-me o favor, né? O grande problema realmente nessa história é o governo Lula. Primeiro por conta dessa porcaria do MST que dá uma insegurança para o produtor rural. Imagina se o cara vai expandir a área cultivável dele, sendo que a qualquer momento esses animais aí do MST podem ir lá invadir, tomar e a justiça não vai restituir essa terra para o cara logo, né? Então você tem uma insegurança da propriedade privada no Brasil que obviamente vai repercutir tanto na produtividade quanto nos preços aplicados, né? Afinal de contas, se o cara corre risco de perder parte das terras dele, ele vai embutir esse risco no preço dos alimentos, né? Então a coisa começa aí tendo um governo que é muito mais voltado para o ocupante, né, o invasor de terras, do que para o produtor de alimentos. E tem a questão econômica de forma geral. Todo mundo está vendo que a economia está piorando. E isso vai impactar em todos os setores produtivos, inclusive na própria agricultura, no próprio agronegócio de forma geral. Já fiz um vídeo aqui falando dos problemas do agronegócio, né? A quantidade de empresas pedindo recuperação judicial, entrando com falência. Ou seja, a questão econômica está impactando muito nisso também. Volto a dizer, tem um fator sazonal. Ok, esses preços aqui da batata, do arroz, vão cair em algum momento. Se você vai com frequência no supermercado, você acompanha esse fenômeno, né? A coisa vai lá em cima, daqui a pouco o preço está lá embaixo de novo. É normal para alimentos, produtos in natura, né? Só que, no frigir dos ovos, no comparativo ao longo dos meses, ao longo dos anos, o preço está subindo sim de forma geral. Quando cair agora, não vai cair para os patamares anteriores, vai ficar num patamar maior. O que explica isso? Com certeza é a ação danosa, daninha do governo Lula na economia de forma geral. Mas o que você achou dos argumentos do pessoal da revista Fórum e dos meus argumentos? Deixe seu comentário, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.